Bom dia. O Doleta abriu no 40, né? Testou 45, 50, não ficou acima. SVS no 30, vamos aguardar agora, né? Fechamento do esquema no 30, não ficar abaixo do 18 aí, vale olhar para uma compra, porém tem que esperar o fechamento do esquema do 30, né? Abaixo do 18 aí, 704, 690. O Diogão marcou para nós aí os ajustes necessários de fluxo, de preço, de volume, de preço. Quando tínhamos o mesmo preço, o volume estava lá em cima, né? Na quinzenal. Fluxo do 30 comprador, ganhando o fluxo do fechamento. Volume acima das médias, não fechando abaixo de 17.
O índice abriu no 136.450. Fluxo vendedor. Vamos ver aqui é o um 2 3 4 5 sexto candle de fora da média do 30. Vai quinzenal do 30. 1.600 pontos de torção. Não fiz nada, não comprei lá no 18, né? Delta negativo, fui comprador. S do S do 30. Porém, um 2 3 4 quinto candle que descolou da média. A quinzenal no 30. Não fechou abaixo da zona de negociação. Jogou marcando aí o 754 finaleira, certo? Comprinha maravilhosa no 18. Quem pegou, né? Tem alguém posicionado, alguém fazendo algo. Eu estou aguardando uma nova entrada, Marquinho. Bom dia. Eu na abertura aí eu comprei esse índice, saí fora curto. Agora estou aguardando. Ouviu aí, né? Está travado. Boa, boa. Olhar aí agora o 450, não ficar acima, né? Olhar para uma venda, né? Não ganhar a zona de negociação, a média. Fluxo vendedor. Volume já abaixo da trimestral no 30. No 4 minutos, com esse volume tinha preço 136.750. 138.500. Eu estou de olho para outra venda aí próximo desse 400. Vamos ver como ele chega lá. É, Se voltar, peguei. né?
Doleta, alguém pegou a compra, jogou um riscou na tela, eu não fiz nada. Tinha um SBR de 30 ainda não tinha fechado, não comprei. O volume do 30 na trimestral, quando tinha volume na trimestral, tinha preço no 667. 60 pontos aí de distorção. 15 minutos fechamento do candle 30. O índice com volume acima da trimestral, delta positivo, fechando acima do 450 do 15 do Volvo 137,50. Tá de olho se o volume pivotado aí entrar delta também, cabe uma venda aí no 450, né? Sexto candle a descolar da quinzenal no 30. Quinzenal no 30 tá no 138,440. 2.000 pontos. Doleta fechando abaixo do 32 e da 21. 24,18. Delta negativo. Volume abaixo da quinzenal. Ajustando na mínima, na trimestral. Quando tinha esse mesmo volume, o preço estava lá em 18. 18 com 20, 28, 10 pontos. Volume pivotando daí
A gente teria 10 pontos acima, o ajuste lá na 96,12. Porém, fechando abaixo do 29 aí, né? A gente tinha alvo lá no 18. A gente tirou aí, abaixo da zona de negociação. Para eu comprar de novo, preciso esperar o volume pivotar, uma entrada de delta pelo menos. 12 minutos, fechamento do 530. Quarto candle descolado da quinzenal no 4 minutos, né? Tá de olho aí no quinto candle. Você olhou do SDF? Com volume lá na máxima. 40 pontos de distorção, fluxo, ajuste de fluxo aí no 33, 38, né? RVP de compra, volume fechando abaixo da trimestral, RVP de compra, top no 9, 40 pontos. Volume pivotou mais ou menos. Fala, Marcão, bom dia, beleza? Fala, Xará, bom dia. Tudo na paz? Ó, eu não sei se você tá acompanhando aí no 30, mas o 30 tá querendo cruzar, tá quinzenal. Eu não sei se era uma boa comprar por aí, não, hein? Não sei se você tá pensando em compra. Eu perdi a primeira compra e depois eu vendi no 40, no 37, fiz minhas parcelzinhas, tô protegido no 17,5 já. Com esse volume do O al- 30 tinha preço lá no 667, né? o alvo pra mim era o 11, né? Mas daí como tá com um soldadinho só, eu protegi e agora vamos ver essa descida onde é que ele vai. O volume já tá Tem? abaixo da trimestral no 4, finaleira Sim. aí 75, né? É, o 98 era um outro alvo também. Na frente. Pra mim já tá atingido, né? Já tô protegendo mais um tantinho, não vou deixar voltar não.
E aí eu tenho aqui o 86, Marcão, uma distorção de volume e fluxo aqui no 30. E o 75 final, onde tá a 63 do 4 aí. Fractal aí, o Diogão jogou no 88 final. 88. 88. Boa. Cadê? Essa primeira compra aí foi bem boa, hein? Nessa pivotada do volume bem em cima do 11 ali, que tinha uma projeção de zona, cara. Era a zona também. Tem, não fechou abaixo do 11, né? Do 18. Sim, Eu não muito fiz bom. porque ainda tinha um SBOS do 30. É, então, também eu fiquei, eu quis a confirmação, daí quando eu não quis entrar no mercado. Sim. Mas tá bom, né? Pelo menos eu não ganhei e também não perdi, como diria a nossa amiga. Ontem vocês estavam na tela na hora das pancadarias? Rapaz, eu não tava não, hein? Eu deu 11 horas ali, fechei a sala. Não, eu também não, Tapa do graças a X. Deus. Ser Ao vivo. disciplinado, cara. Tinha dado a meta do dia, setup do X, como você bem falou. Tapa do X, né? O índice dando um hold. Bom dia a todos aí. É, o Bom dia. 98 que eu te falei já, né? Sim. Ficou difícil fazer o after hoje, entre os 50 e o 11, cara, que eu tinha bem marcado. Aí tive que fazer umas traquinagens aqui, mas É, doleta na abertura não fechou acima do 45, né, mano? O fluxo ainda era comprador, era uma venda de risco, mas sim. Não, e retornando aquilo que o Diogo sempre falou pra nós, né, cara? Tipo, sobrou não, subiu aí, os caras absorvendo essa compra toda aí, pelo menos a metade desse caminho ele tinha que voltar, né? Mas ele já fez isso. sim, sim. O cara tava com grana no bolso, mano. Sim. Sétimo Isso que é candle. legal, né, do Quant aí, do que o Diogo apresentou pra nós, cara. Porque antes ficava tudo, porque a notícia, não sei o quê, blá, blá. Agora a gente sabe que a notícia é só aproveitamento pra fazer o que tem que ser feito, né? Exato, a notícia justificativa aí, né? Acelerar o movimento. O índice SBOS no 30, volume trabalhando ali na trimestral. Esse volume do índice eu tinha preço lá no 139 bola. Não sei se o Diogo tá ouvindo. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, um SBOS dando um pouquinho abaixo da média correspondente dele, do 11. Aqui. Semana É, passada deu também. eu não me liguei. O Diogão até comentou sobre isso, né? Sobre E como é que eu leio isso? o Diogão tá por aí? Quando você tem esse BOS abaixo da média, Marcão, você vai É, pegar a distorção do SBOS em relação à média de 21, entendeu? aham, entendi. Ele vai nela, não é que, Tá, tipo, não tem possibilidade de ele não ir. entendi. Me Aí, conta ó, tá. uma coisa, ó, meu Aí, ó, médio acabei tá de... no 47.
Pera aí, rapidão, Marcão. Ô, Marcos. O Marcos. É, Ô, Marquinhos, você entendeu aí, man, por que que eu, já na abertura ali, no primeiro candle da abertura, eu desenhei esses alvos aí? Sim, sim. O ajuste necessário ali do fluxo, né? Do volume. Hoje foi barba, cabelo e bigode, porque eu peguei a abertura, quase que estopa, porque eu deixei o stop atrás da média eu deixei o stop atrás da 11 aí, quase fui estopado. Ele abriu, vendi. Subiu 14 pontos, aí caiu. Eu zerei no 22. Aí peguei a compra que eu tava marcando para. Até marquei ali para você, que ele ia voltar ali. E aí essa venda do 45 aí eu peguei no olho do mosquito aí. Tô vendido até agora, hein? Pode falar, fala aí, Marco. Desculpa. então, Diogo, eu tenho agora o 86,5 e o, set... e o 77. É, então, a minha parcial, eu fiz parcial aí no. Fiz parcial aí no 88, né? Que tinha deixado no 88, não, perdão, no 98. Certo. Fiz a parcial no 98, tô protegido a. Tô protegido aí no 704. Eu vou deixar ele e quero ver se ele vem até o 79 aqui. Pra Tá mim, bom. finaleira. Não, eu fiz isso então. Eu travei aqui no 704 na máxima do candle anterior. Finaleira pra mim aí é o 74, o 79. Pronto. Show de bola. 79. Valeu. Tô feliz, cara. Você não tem noção quanto que eu tô feliz que eu consegui fazer essa operação de ontem e hoje, como eu te falei, velho. E ele subiu com Secret, né, man? Assim, acho que quando você tem um mercado subindo forte desse jeito aí, estopando, cara, você sabe que no outro dia os caras vão resolver isso aí no leilão. Eu ainda achei que ia abrir mais para baixo ainda, ô Marcão. Uhum, Eu tava esperando ele abrir já direto aqui no 711. entendi. A única diferença, né, é que eu vim de 5 no 37 e fui descascando. Então eu tô com um soldadinho só agora. Não tem a sua frieza. Ah, mas aí eu já fui para o que o Marquinhos tava fazendo aí da contagem. Porque deu primeiro, segundo, terceiro candle, né? No É. terceiro candle, ele botou o preço acima do 45, não fez fechamento acima do 40. Eu vendi 45, pra você ter ideia, para estopar no 51. No Uhum, 51 eu estoparia. Porque se ele faz fechamento acima do 51, ele ia voltar lá pro fechamento de ontem, entendeu? sim, que foi no 65, né? Você vê que o preço, ele fez a distorção a partir daqui, ó, Marcão. Vou desenhar aí, ó. Ele descolou aqui, ó. Então, o que que acontece? Entre o preço e a média, ele tem 50% desse movimento tá aqui, ó. Uhum, Entendeu? entendi. Então, se você olhar aqui, olha onde tem o fluxo, tá vendo? Para mim, esse alvo aí era aí até o trade, entendeu? Sim. Essa primeira operação era só até aí. Por quê? Porque era ajuste desse fluxo aqui. Só que a gente tem preço no mesmo lugar e olha onde o volume tá, entendeu? Uhum, Então, tipo, esse volume pivotando, toda hora ele vai dar uma compra para uhum, ajustar o volume, Volume entendeu? pivotando. O fluxo do 30 ainda é comprador, né, man? Ele sobe para sim. cair. Ele faz isso. Ele Volume. sobe aí para Você cair. também cruzou a trimestral para baixo, né? Isso aí, Marquinhos. Pivotando, mais ou menos. Aí ele fica fazendo esse movimento aí, ó, de subir para cair, ó. Porque se você Não olhar o fez volume aqui, ó, nada agressiva, mas tem outra distorção aqui, tá vendo? Uhum. E dali no 11 mesmo, né? É, 11 com 96. 11 com 9,6. É isso aí. Daí a gente só replica para baixo aqui, A ó. Por ideia isso é que piscando esse hold aí, larga lá no 704 protegido mesmo e deixa arder, né? deixa ter. Já estamos com dinheiro já, mano. Tá louco. Que pena, hein? Onde é que eu
Que eu deixei, que pena que eu deixei os contratos lá em cima. Não tem como voltar. O 30 Ah, deixou mas bom. uma negociação aí agora, né? Olha o chorão, né? O cara com 47 pontos aqui achando ruim. Também deu a boa aí, né? Aí, nossa. Dá o Delta vendedor aqui, fica legal aí. Fica mais legal ainda o índice. Bora, índio, vamos ver se ele cai aí. Aquele primeiro alvinho da Bova chegou, né? Tá chegando, né, Diogo? Do Acho 33 que lá, né? Pô, isso é. que é você que trabalhou bastante, né? Tem uma. Isso que é foda, né, cara? Dá esse rally, você começa a ver as notícias. Não, agência tal prevê o Ibovespa tanto lá no final do ano. Puta armadilha, né, velho? Os caras saírem comprando topo, mano. O dinheiro Isso é precisa uma. sair do bolso, o dinheiro precisa sair do bolso de alguém, né, man? Pô, mais sacanagem, cara, isso aí. Eu acho que é assim, Marco. E, e eu tô vendo cada dia mais mesmo isso aí, reflexo no mercado aí. Cada dia mais, cada dia que passar, você vai ver uma galera caindo, uma galera sumindo de pouquinho em pouquinho. Você vê com uma galera aí nossa, é o do hype do mercado, vai começar a desaparecer, entendeu? Sim. Se você não fizer uma análise prévia, se você não tiver, assim, o mercado de certa forma, o Marcão, tá perdido. Eu vou colocar um link depois aí no grupo. Eu gostaria que todo mundo assistisse esse vídeo aí, para você ver o que um cara de mercado, um cara do mercado mesmo, tá? Tá falando sobre o mercado, sobre o que está acontecendo com os fundos, principalmente de investimento. Ah, você pôs esse vídeo. Então, Eu não chego, não consegui assistir ainda, mas eu vi isso aí. vale a pena bastante assistir, porque a coisa tá estranha no mercado. Tá Não, mas o estranha. fundo é isso, né, Diogo? Quando você pega assim, qual é fundo que dá 12% ao ano? Você vai ver os multimercado aí. 14, que dá o CDI, mais alguma coisinha aí. Não tem, né? Não é tão simples assim. No médio e longo, o CDI engole todo mundo, grande maioria. Porque, assim, tem muito fundo que é fechado, né? Então, assim, os Aham, fundos que realmente performam são fundos que são fechados, né? Entendeu? sim. Não me convidaram. Pra essa festa. É bem essa música mesmo. Os dados que ele trouxe ali no estudo foi interessante pra caramba, né, Diego? Justamente isso. A performance dos fundos é muito aquém do Ah, que se prega, né? Pô, nossa. eu acho que assim, as casas se dividiram muito, né? Eu acho que o mercado ele tem um problema e eu vi isso na prática, tá? Assim, vi, não falando de fundo, mas falando da minha experiência até aqui no retail, assim, com o CPF, com a galera da pessoa física. Você começa a aprender alguma coisinha e aí você acha que você sabe tudo, entendeu? E aí, o que que acontece? A galera começa a ter uma performance boa, tá ali do lado do gestor, 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, trabalhando ali na gestora. Aí, o que que o cara faz? Ele pega, sai e vai montar o fundo dele, entendeu? Vai montar a gestora dele. Então, essa pulverização de profissionais foi, além de descaracterizando a qualidade da equipe, é como se você pegasse um time de futebol, que tem ali Messi, Neymar, pô, chave, entendeu? E aí você pega cada um desses jogadores aí, você coloca eles em times diferentes. Aquele time vai performar igual performava, entendeu? Com a qualidade daqueles caras jogando junto, não vai performar, entendeu? Então é a mesma coisa. Eu tô fazendo analogia com o time de futebol, mas basicamente o mercado é o que aconteceu no mercado e tem acontecido exatamente isso. A galera se pulverizou. E aí o que eu tô vendo bastante agora são alguns fundos se fazendo fusão, entendeu? Esses caras trabalharam juntos,
cada um com a sua carteira, cada um com seus clientes, estão começando a se fundir de novo. Porque, assim, por que que vocês foram mexer num time que tava ganhando, entendeu? Então esse cenário, eu acho que o mercado tá meio que se regulando aí também. Saiu uma normativa, vai sair uma normativa da CVM aí, que eu acho que vão entrar mais empresas na bolsa. Eu acho que isso aí vai dar uma agitada legal no mercado, do meio do ano para frente. Então, tem bastante coisa para acontecer. Tem algumas coisas que eu nem quero antecipar muito, não. Vamos deixar acontecer aí, porque às vezes eu queria estar errado. Entendeu, Leandro? Ainda somando isso aí, o ciclo do mercado, né? Que a gente tá um ciclo bem complicado, né? E aí complica ainda mais a performance dessa galera. Mas um grande problema para mim sempre foi esse, aí a pulverização dos profissionais. Tipo, a galera, eu não quer dividir, não quer dividir o bolo, entendeu? Ah, tem um bolo de fubá, vou comer o bolo inteiro. E aí você deixa de comer o de morango, de maçã, o de banana, entendeu? O de morango, o de abacaxi. Então, às vezes é melhor você comer uma fatia de cada sabor, entendeu? E no final você vai comer um bolo inteiro também. Mas a galera quer ganhar dinheiro sozinha. Isso é um dos grandes problemas no mercado, assim, entendeu? A galera que, tipo, quer ganhar muito hoje. E isso não é só a pessoa física que tem essa mentalidade, isso é do ser humano, tá intrínseco no ser humano. Tentar resolver a vida o mais rápido possível, entendeu? Diogão, Eu, Diogão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que a gente saiu aí. Rapidão, eu tô com a ferramenta aqui e eu tenho um monitor só, né? Quando eu troco de aba, ele carrega o sniper tudo de novo, é assim mesmo? porque Ou é o provavelmente você tá problema com... porque você tá com um time frame diferente, né? Ou não? Não. Por exemplo, eu tenho uma aba aqui do índice dólar. Aí, por exemplo, eu troco pro dólar. Aí, tá. Aí ele carrega ali no dólar, bacana. Quando eu volto para a aba do índice, ele já carrega, espera um pouquinho para carregar tudo de novo. Isso é um problemão do Profit. Ah, do Profit. Só para mim saber Abriu se é o só comigo ou gráfico, se é mais com alguém. eu acho que ele Isso acontece. resolve. O que eu ia te falar é o seguinte, tenta deixar só, quando você não acha legal deixar a tela igual tá do Marquinhos aí, por exemplo. Sim, pode ser, mas acho E que fica aí, o muito que você faz? pequenininho, sei lá. Aí alterna entre os gráficos, entendeu? Abre dois Beleza. gráficos, aí você deixa um dólar e um índice, aí você alterna entre eles, naquela guia ali de janelas abertas. Porque daí Uhum. ele fica carregado, entendeu? Tá, tá beleza, valeu, mano. Eu faço, tá? Tô te falando Sabe, porque. sabe o que eu faço aqui para corrigir isso aí? Eu deixo Hum. dois gráficos na tela, né? E aí eu abro mais outros dois e deixo esses outros dois minimizados, com o mesmo tempo gráfico. Aí sempre que eu alternar ali, ele já tá carregado. É Não isso tem aí. esse tempo aí. É tipo isso aí mesmo, Thiago. Entendi. Mano, já tô com 400 pontos no índice. Boas. Tá vendido, né? Também. Vendido, vendido. Eu também. Ele cantou o data ali. É assim, ó, quando canta o data, né? E tá a favor do fluxo, meu. Eu não penso muito, não, viu? Aqui, ó. Eu desenvolvi isso aí pra eu não pensar. Já desenvolvi isso aí pra eu não ter que pensar. Falei, tem coisa que eu não quero ficar pensando, olhando, analisando. Porque se você, como tá implementado já na própria ferramenta, é uma análise que eu teria que fazer, entendeu? E aí ele pegou e falou pra mim, ó, faz isso. Que tá acontecendo o que você vê. Diogo, aproveitando tirar uma dúvida técnica aí. Por exemplo, o fluxo aí, no momento, ele está um fluxo mais alto, obviamente, em relação ao fluxo da mínima do dia. Caso o preço fosse romper a mínima do dia, não era obrigado esse fluxo ainda estar lá abaixo, correto? Tá falando de quem? Do índice ou do dólar? Desculpa, é do índice, desculpa do índice. Vocês estavam comentando do índice. Porque às vezes o que me gera dúvida em relação ao fluxo e volume, quando o preço, por exemplo, nesse caso do índice, estivesse rompendo as mínimas ali, né, da mínima que ele fez aí, e, consequentemente, nem o fluxo nem o volume estava rompendo a mínima. Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Bem, sim. Ó, o lance é que você tem que olhar sempre aqui, ó. Tá vendo aqui?
você tem preço agora. Então, o que que eu vou olhar? Eu vou olhar isso, eu vou olhar isso e vou olhar isso. Eu estou olhando só para o preço, certo? Quando eu Certo. olho para o preço agora e eu vejo volume, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o preço aqui com o volume aqui, ó. Então ele tá justo aí, tá certo, beleza? Ele tá Beleza. certo. Só que acontece, quando eu olho para o preço do lado, eu tenho volume aonde? Abaixo. Embaixo. Então esse volume aqui, ó, quando ele perder a trimestral, ele vai vir corrigir esse volume aqui de baixo, ó. Entendeu? Uhum, entendi. Consequentemente, o que que acontece? Ele vai ter que ter fluxo. Vendedor, por quê? Eu vou apagar tudo. Porque quando você olha para o fluxo, tá? Atual, olha onde que o preço estava. Então você entendeu que o preço está num lugar tecnicamente justo aí? Justo, exato. Ele precisa ajustar o volume. Então ele pode até cair esse volume sem que o preço caia, sabia? Se o volume cair e ajustar, isso aqui, ó, é um baita de um Aí é uma segredo. compra bonita. Exatamente. Por que que é uma compra? Porque você tem fluxo e volume justo. Então, o que que ele faz? Quando ele ajustar o volume aqui e esse volume pivotar, ele dá uma compra de volta para o lugar de onde ele veio. Aí ele sobe, ele vai subir pelo menos 250 pontos aí, entendeu? Entendi. Obrigado mesmo. Não à toa você tem o Mas é. hold aqui, entendeu? Hum, Esse hold, é isso aqui, inclusive, para mim, é muita questão, tipo, por que que eu fiz o hold? Porque ele é uma troca de lote, entendeu? O data impact tem total relação com o hold. Então, tipo assim, eu sei que essa venda que tá vindo, ela partiu daqui, ó, da onde era o hold. Então, se deu essa venda aqui de 400 pontos, eu vou vender, tá dando 430, eu vou carregar minha posição. Tipo, deu metade ali, eu faço isso, tá? Deu metade dessa posição, como o volume está acima da trimestral, eu sei que esse preço pode voltar. Por quê? Porque se o volume está acima da trimestral, o preço quer ir na trimestral. Só que quando ele chega aqui e dá o hold não, dá o data impact, automaticamente eu já olho para cá, onde está a média de 63. Então a relação entre o data impact e a média de 63, eu sei que ele vai cair. Então essa venda é uma venda que, por exemplo, eu, Diogo, tá? Eu encho a mão, sem dó, tô vendido com 130 contratos, entendeu? Porque meu stop é curto, é curtíssimo o meu stop, em extremamente cima curto. do data. É, em cima do data. Porque o meu stop é curtíssimo, é absurdamente curto um stop aqui, ó. Entendeu? Assim que ele começa a pintar, você já faz a venda ou você aguarda o fechamento? Então, eu Tendo para faço, ficar com stop assim. eu faço, vou falar para você, assim que ele dá, eu faço. Nesse caso, eu faço. Por quê? O fluxo é vendedor. E quando eu olho para trás aqui, ó, olha onde é que o volume estava. Então, tipo, aqui já Tem, mostra para mim o estresse absurdo tem de que volume. corrigir. Entendi. Exato. Ele vai ter que corrigir o volume aqui embaixo, ó. Então, quando vem o data aqui, eu vendo com a certeza que ele vai cair. Eu não acho que ele vai cair, eu tenho certeza que ele vai cair. Aí já não é mais sobre preço o trade é sobre volume, ó. Entendeu? Uhum. Sim. E daria para fazer a mesma analogia no dólar ali, quando o volume foi lá embaixo, pivotou, e se a gente olhar lá para trás no preço, o volume estava lá em cima, na mínima do Isso, dólar que ele fez hoje, na mesma região de preço, o volume estava lá em cima, então ele está isso. subindo agora para corrigir esse volume. Inclusive, era uma das coisas que eu desenhei. Por que que o 704 ali para mim era o final da operação? Porque quando eu vejo ele vindo aqui no tinha 88, né? E ele perde o volume, Uhum. quando eu olho para o preço aqui, ó, quando eu olho para o preço aqui, lá no 88, onde que o volume estava? Lá em cima. Então eu tenho dinheiro aqui, ó, nesse preço para comprar e empurrar o mercado até aqui, ó. Volume Entendeu? justo. É Top, exato. né? Tipo, entendeu? Então, Aí eu olho sim, para sim. o fluxo tá aqui. Se eu tenho o fluxo abaixo, tem dinheiro para eu comprar, Entendi. sabe? É, Fora que a assim, a gente compra. sabe. Fora que tem outra Ah, coisa, o que que é o SBOS? Eu falei que ele ia voltar aí. O que que é o SBOS? O SBOS nada mais é do que ele vindo pagar, ó. Ele zerando, subiu estopando, galera que estopou, zerou toda o stop, o que que ele fez? Voltou para ajustar o secret. Tá lá, ó. Tá pago o movimento. Depois, quando subir a aula hoje, assiste desde o comecinho a aula, a sala de hoje. Assistem quando subir no YouTube, assiste a sala de hoje, você vai ver que na abertura do mercado, no primeiro candle, eu desenhei esse movimento aí.
Aí você vai entender desde o comecinho, Lê, por que que eu tava vendo já todinho esse movimento. Ele fazia exatamente essa leitura, esse movimento aí. O primeiro candle do Perfeito, né? dia, o primeiro candle do dia ele falou que tipo, ele já desenhou o movimento todo. Aí. Porque quando ele Mas, abriu aqui, ó, quando ele abriu aqui, ó, eu tinha traçado assim ainda, que eu vou replicar exatamente o que eu fiz, ó. Ele abriu aqui, aí eu peguei o preço, olhei para trás aqui, tracei assim. Aí eu joguei o volume aqui, ó, e na abertura ele já estava aqui embaixo. Então assim, se ele pivotasse, o volume ia ter que voltar até aqui para ajustar, certo? é, Quando ele pivotou aqui, o que eu fiz? Eu comprei aqui, ó, essa volta. E eu estava esperando ele voltar lá no 65. Como o fluxo não entrou delta positivo aqui, o que que ele ia fazer? Quando o preço voltou no 45, eu falei, cara, eu vou virar, tipo, literalmente, eu não vendi aqui. Eu vou virar a mão. Por que que eu vou virar a mão? Por quê? Porque eu tenho fluxo aqui, ó. E aí o Delta pode continuou ajustar o vendedor. fluxo. O Delta continuou vendedor. Então, para mim, o que que ele ia fazer? Entre eu tenho o preço, né? Era o terceiro candle, o Marquinho ainda falou ali. O terceiro candle e eu tinha preço aqui, olha onde que estava a média. Olha lá, ó. Um alvo, dois alvos. Você vai ver que eu tracei no primeiro candle, no primeiro candle do dia eu tracei exatamente essa leitura aí. Quando o Marquinhos subir, eu acho super válido assistir hoje, você vai ver que já na abertura eu tracei os alvos aí, É entendeu? porque, por exemplo, aí, aproveitando esse gancho aí, que me deixaria mais confortável, por exemplo, quando ele pivotou o dólar, né, quando ele pivotou, apesar de ter atingido o alvo, mas como não entrou fluxo, o delta positivo, aí eu fiquei desconfiado, entendeu, de realizar uma compra ali embaixo, apesar do ponto também. Enxergue pela sua explicação, agora ficou mais do que claro que era um ponto de compra, né? Mas Sim. como não entra um delta positivo ali, aí eu fico desconfortável, sabe? Perfeito. Porque eu fico aguardando Não tem pivotar problema. ah, o volume passa Não- para cima da quinzenal e o entrar um delta positivo, mas como só Perfeito. dois fatores tinham, não três, então fiquei desconfortável. E eu acho perfeito você ficar desconfortável. Porque esse trade aí, por exemplo, esse trade da compra aí, esse trade aí é literalmente assim, você tem que entrar nele sabendo que não vai dar um trade miraculoso, entendeu? E que ele tem um teto. Não sei se você percebeu, eu estava conversando com o Marcos, que eu falei para ele sobre esse movimento aqui, ó, de ajuste do volume, que ele ia fazer esse movimento aqui, e que aí os 50% estava aqui no Sim, 17. sim, Olha onde ele bateu e parou. claro. Você é foda, Diego. Entendeu? Então, tipo, é o tipo da operação, man, que. E o mercado é fractal, né? Então, tipo, tecnicamente, para mim fica mais fácil de desenhar isso, porque eu que criei a metodologia. Então, Sim, quando vai plotar, por exemplo, vai dar um SBOS, eu sei antes de dar, entendeu? Tipo, ali vai dar um SBOS, eu sei em que preço vai dar. Putz, vai dar um RVP, eu sei em que preço vai dar o RVP, entendeu? É diferente também eu falar, quando eu tô vendo, porque é uma coisa que eu que desenvolvi, o com raciocínio. certeza. Aham. Então, tipo assim, às vezes parece que eu sei muito, mas não é que eu sei muito, né? É que eu fui montando um quebra-cabeça, na verdade. Então, e aí tem as condicionais. Se o mercado tá dentro da condicional, tipo, acaba dando certo, entendeu? E nesse caso aqui, ó, por exemplo, por que que ele vira resistência? Né? Vira uma resistência? Porque o volume cruzou a trimestral, ó. Então, sempre que esse preço cair, ele está caindo para vir buscar a média trimestral, depois que o volume cruzou ela, né? Então, o que que é que vai acontecer? Se o volume cruza a média trimestral e o preço não está nela, a distância entre o preço e ela, quando o volume pivota, dado que o fluxo é comprador, certo? O volume pivota, ele vai empurrar a distância entre o preço e a média trimestral para cima. Por quê? Porque ele quer trazer o preço médio para cá. Entendeu? É isso. Tudo no mercado para mim é sobre a média. Sempre vai ser. O mercado para mim é sobre a média, porque a média é preço. Entendeu? A média é preço. O gráfico de candles vai te mostrar ciclos. Certo? E o gráfico de linha, por exemplo, tem o Neto aí. Eu não sei se o Netão estiver na sala. Eu pedi até para ele falar.
Mas eu tenho um brother, o Neto, que ele fez mentoria presencial, ele fez inclusive a primeira mentoria presencial. O Neto só opera com gráfico de linha, ele não usa gráfico de candle. Ele usa a ferramenta com gráfico de linha, ele não usa candle. Tira o ruído, né? Oi? E tira o ruído, né? É, O porque gráfico de linha tira o ruído, né? o gráfico de linha, ele é só fechamento, né? Ele não olha a máxima, mínima, abertura, não Uhum. tá nem aí. O gráfico de linha é só fechamento, que é o último preço que você tem, né? Ele é o Ah, último preço, mas ele é o primeiro preço antes do próximo preço de abertura. Então eu considero sempre o fechamento como ponto zero, entendeu? Porque apesar de ele ser o final, ele é o começo de um novo ciclo, não. sabe? E e aí, assim, corroborando com essa possibilidade de entrada, por exemplo, na compra, dentro dessa leitura que eu estava fazendo, por exemplo, volume ali a gente viu que já passou para cima da quinzenal, mas ainda não entrou delta positivo. Dentro dessa linha, eu poderia só comprar quando realmente entrasse esse delta positivo, já que o volume já está acima da quinzenal, e aí ia Sim, confirmar ainda mais minha entrada. Estaria sim, certa sim, essa leitura, né? sim, sim, estaria. Perfeito. Top. Estaria. Essa compra, ela é uma compra, assim, ela é uma compra que eu acho segura, porque é um mercado que ele é lateral, e você tem um stop definido. Imagina que você estaria comprando a 88 com stop 84, com alvo no 17. Você entende? Às Você tem vezes um o PO. tamanho desse stop é que eu fico na dúvida, Diogão. Não sei se eu considero o candle que rompeu ali no volume, aquele candle em si, ou se, por exemplo, no último fundo, sabe, para poder fazer a correlação entre o tamanho do stop. Eu sei que a média vai ser sempre 2 para 1, o mínimo, né? Que a gente tem que colocar. Então, se eu já tenho um alvo, eu colocaria o tamanho do stop a metade disso. Seria essa regra que você utiliza também, ou estou falando bobagem? Não, tá perfeito. As suas dúvidas são sempre muito pertinentes, né, Leandro? Oh, valeu, fera. Até pela maneira que você coloca as dúvidas, né? Elas são muito pertinentes. Então, aqui, se você colocar. Ah, o Netão fez um comentário aí no. Ele tá ouvindo a gente, sim. Ele fez um comentário no chat aí. Ó, se você olhar, por exemplo, onde o volume perde a, a trimestral, olha, e você olhar para Hum. o fluxo é comprador. Automaticamente, para mim, ó, quanto volume, ó, uma coisa põe na cabeça, assim, ó, grava isso. Ah, Volume abaixo da trimestral. Aquele ponto do que o volume perdeu a trimestral é um uma ponto de resistência. resistência. Ponto. Perfeito. Ali é um ponto de resistência. Se você tiver Uhum. preço lá, o volume no mesmo lugar, dificilmente o volume vai conseguir romper ali sem que entre delta positivo. Ó, Entendeu? entendi. Você, você vai precisar de delta positivo para que ele consiga romper aquele ponto, certo? Por quê? Porque o fluxo já é comprador, saca? Então, o que que Sim. acontece? Como o volume está abaixo da trimestral, a relação vai estar sempre entre onde é aquela resistência e qualquer lugar que a média trimestral estiver. Pronto, você criou uma janela operacional, ó. O dólar vai ficar trabalhando dentro disso daqui, ó. Sim. Ele vai trabalhar dentro disso. É o que ele vai fazer, certo? Para conseguir romper isso daí, eu preciso de delta. E aí eu vou ter que olhar para onde o preço está agora. Então vou apagar tudo aqui. Olhei para onde o preço está. Baseado onde o preço está, nessas cotações, olha onde a gente tem volume. Olha onde a gente está vendo. Aqui o volume está justo. Então, o que que acontece? Eu preciso de delta positivo para conseguir levar esse volume para esses pontos aqui, ó. Sim, ela trimestral. Exato, acima da Hum. trimestral. E aí ele vai empurrar o volume, aí ele pode empurrar o volume até ali. Você entendeu? A Aí trimestral sim. sua é essa amarela aí, né? Oi? A trimestral é essa amarela, né? Sua aí na tela, porque você marcou um É pouco mais amarela, abaixo. amarela. Amarela, Ah, é tá. amarela. É, Tranquilo. é amarela. Então, o que que acontece? Você vê que, tipo, a quantidade de pontos que ele subiu daqui até aqui, ó, é a mesma quantidade de pontos que a média andou. Sim. Entendeu? Top demais.
E aí você vai ver que o mercado é cíclico. Aí que entra esse lance que eu falo que o mercado é cíclico. Se a gente pegar o ponto de distorção da. O Marquinhos, consegue diminuir a tela um pouquinho aí, por favor? Não, nem precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa. Ó, olha que legal aqui, ó. Pega. O Marquinhos tá me ouvindo? Marcos. Se você pegar aqui, ó, certo? Esse ponto, aonde você tinha preço e média no mesmo lugar. Conta quantos candles você tem daqui até aqui, ó. Até onde o 4 preço está agora. minutos. Quantos Deixa eu candles pegar tem? aqui. Deixa eu Olha ver aí. se eu consigo pegar esse mesmo ponto aqui. Tá. Eu acho que se for do mesmo ponto que eu tô pegando a 30 e poucos candles a 4 minutos, né? Tava pegando o ponto errado. Quantos candles está dando? Tá 57 mais ou menos. Eu acredito que eu 50 comprei aí? assim, 57. Você acha que em que número de candle que esse preço vai voltar aqui, ó? É, 3. Esse homem é feio demais. Entendeu, man? Então, assim, é essa diferença que existe entre análise quantitativa de verdade e o que você se predispõe a dizer que é quantitativo. Porque, na verdade, o que que acontece? Você tem três modelos, tá? Quantitativos. São três modelos. Você tem o cara que é trader, o trader quantitativo. Então, assim, qualquer coisa que você use para mensurar ou gerar, tipo, um dado, você pode ser considerado um trader quantitativo, entendeu? Aí você tem o Hum, cara que é o cara que modela, entendeu? É como se fosse um engenheiro. Você tem o pedreiro, que executa, é o trader. E você tem o cara que modela, que é o engenheiro, entendeu? Que é o hum, cara que desenvolve um modelo quantitativo. Então, assim, para desenvolver, é diferente. É execução, você tem lá um modelo e executa, que já desenvolveram. hum. Aí isso é o trader quantitativo. Qualquer um pode ser trader. Fala, eu sou um trader quantitativo. Qualquer pessoa pode falar que é. Agora, tipo, modelar, desenvolver uma estratégia quantitativa em cima de um racional, em cima de uma lógica, em cima de fundamentos macroeconômicos, ou de fundamentos microeconômicos, ou simplesmente em cima de notícia, por exemplo. Entendeu? Pra você ter ideia, tem gente, por exemplo, que usa métricas de macroeconomia somada a perfis, como chama? Sabe o Twitter? Sim. Então, O você X, você tem. falou tudo que agora é o X? É o X, o X. Isso. Eu sou Aham. velho, eu sou velho, a gente é velho, né, meu? É, não é O isso? X, Pior o, ainda, eu que nem uso esse negócio, aí fica mais difícil ainda. o X. Então, pra você ter ideia, tem, tipo, por exemplo, você tem hoje algoritmos, por exemplo, que leem as notícias, man. Somente com o advento da IA, Hum, machine learning. Tipo, o cara fica lendo, por exemplo, ele fica seguindo perfis específicos e cruzando os dados do mercado com o que sai naqueles perfis, cara. Interpreta e toma a Ué, decisão no preço, sem olhar qual é o preço, não importa qual que é a cotação. Tipo, ele vai lá e entra sem entendi. fundamento técnico nenhum, entendeu? Isso é um modelo quantitativo também, entendeu? Porque o cara quantificou o modelo, ele modelou a quantidade de palavras, quais são as palavras e sobre o que aquelas palavras estão falando. É uma maneira de se operar, de se treinar também. Por que não? Entendeu? Sim. E eu acho super válido. Tipo, se tá funcionando, é bom. Tudo que tá funcionando é bom pra mim. Independente do, Ela, independente do que seja. Eu nem acho que o que eu faço é a melhor coisa do planeta. Mas o que eu penso é que, tipo, cada um tem que desenvolver o seu modelo ou ajustar as coisas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico, tá? Tem um aluno também, de mentoria minha, que ele fez o quê? Ele não usa a média de 11. A gente desenvolveu um modelo para ele com a média de 16. E aí ele usa uma média de 16. Por que que ele usa a média de 16? Tem ideia? Porque ele opera Bitcoin. E o Bitcoin é 24.
certo? 7 por 24, entendeu? Sim. Então a gente ajustou o modelo para ele, entendeu? O modelo foi ajustado para ele. Então, em vez de uma média de 11, ele usa uma média de 16. Por que a média de 16? Que é a média de 21, mais uma média quinzenal, dá 32. Dariam 32 dias dividido por 2, que é a média, vai Pois. dar uma média de 16. Então, ele só opera em cima da média de 16. É um modelo que foi desenvolvido para ele, especificamente para ele. E ele está se dando super bem assim. Super bem mesmo. Entendeu? Então, assim, com o Legal. tempo, conforme você começa a se desenvolver, você começa a criar o seu modelo, entendeu? Aquele modelo que você mais se adapta, aquele modelo que você acha que faz mais sentido para você. Até por isso que eu deixo os parâmetros da ferramenta abertos, para que as pessoas possam testar e também se ajustar ao perfil delas, entendeu? Tem a galera de opções aí também, por exemplo. Tem uma galera de opções que já não vai olhar para o gráfico não vai olhar para o gráfico nos 5 minutos. Os caras vão olhar para o gráfico no mínimo começa no 60. O básico para os caras é o 60, entendeu? E aí eles vão para onde? Aí eles vão para 240 minutos, que seriam 4 horas. E aí o cara consegue determinar ali o começo do clique, onde ele vai clicar, entendeu? Para começar um movimento ali que ele quer para 30, 60 dias, entendeu? Então, assim, essa modelagem a gente consegue adaptar para cada um. Eu preciso saber qual que é o propósito da pessoa, baseado no propósito dela, no que ela quer para ela como trader, a gente consegue definir uma estratégia em cima da ferramenta. E a própria ferramenta se ajusta sozinha ao cenário. Isso que é bacana. A configuração do dólar fazendo aí agora, aquela que eu comentei, né? Passou para cima da quinzenal, Olha lá. delta positivo. Se aqui para valer a pena, colocando o stop abaixo dessa daí, ele teria que subir pelo menos o dobro do tamanho dela. Ou seja, a gente tá falando aí de 30 pontos para cima. Eu teria que colocar preço lá no 48. Mas aí o que que acontece? Tipo, aí que entra esse lance aqui, ó. Por que que eu gosto de tomar esse risco antes? Você viu que ele pivotou aqui, ó. Sim. Entendeu? Então, a tomada de risco, até isso ele vai te dar antes. Por quê? O preço está tentando cair, mas você vê que ele não passa do hold. Tá vendo? Sim, sim. Então, assim, até quem comprou na primeira vez que ele subiu, não foi estopado. Porque estaria com o stop aqui, ó. Entendeu? É, Então, cada coisa que tá aí, meu, é uma pecinha fundamental. Por exemplo, deu RVP, o fluxo é comprador, piscou, eu tô comprando. Onde está meu stop? Na mínima anterior. Stop curto ao alvo longo. eu até pensei em fazer essa compra quando ele piscou também, mas aí eu aguardei a confirmação do fechamento do candle. Sim. Eu não gosto de fechamento de candle. Vou falar por que que não, tá? Eu não espero o fechamento. Vou te explicar só por quê. Pelo seguinte, quando o candle fecha, tá? Até porque os parâmetros que eu uso para cálculo geralmente são abertura e fechamento. Então, quando ele abre, ele já abre fazendo o cálculo, entendeu? Quando abre o candle, Ah, você vê tá. que ele já abre e começa a piscar. Por quê? Porque se eu esperar o fechamento para fechar o cálculo, eu posso gerar um falso positivo, entendeu? Em cima do sinal. Então, assim, eu prefiro comprar e ele voltar e me estopar, certo? Não confirmar o sinal, do que eu esperar ele fechar e aí eu tô comprando um topo. E até porque, como nesse caso aí, né, o fluxo já era comprador. Ele estava E piscando ali o delta positivo e eu abrindo sempre, acima eu da sempre quinzenal no volume. pode falar, desculpa, é que chegou com delay teu Não, áudio, imagina. desculpa. É, eu digo, até porque o fluxo já era comprador, o delta estava piscando positivo e o volume já estava acima da quinzenal. Então, você poderia Isso. tomar esse risco, vamos falar assim, com a maior probabilidade de ele atingir seu alvo assim. E ele ainda te fala onde que vai, né? O mais gostoso é isso, ele fala para você onde vai o trade. Tá vendo? O É, volume né? cruzou quinzenal, você olha para trás onde o volume tava, é um after com o mercado aberto, literalmente. Sim. Então, assim, comprou 4 com 17, comprou 5 com 17. Por, Não, isso- por, isso que a demais. gente,
Por isso que é importante sempre buscar o alvo primeiro. Nunca busca, de verdade, assim, ó, nunca busca a entrada. Busca sempre o alvo. Para você saber se compensa clicar. Se você tiver um alvo definido, meu, na análise, tipo, a chance de você errar a operação, ela cai para mais de 70% de chance de você não errar o trade. Por quê? Porque E, você vai tomar um risco baseado num alvo. Você fala, puta, compensa eu tomar esse risco, entendeu? ah, e o interessante disso é que com esse stop mais reduzido, daria para aumentar o tamanho da mão com o mesmo volume financeiro em relação ao tamanho do stop. Tipo assim, vou arriscar 100, R$ 200 aqui, mas se eu ganhar, vou estar ganhando aqui 1.000, 1.200, porque eu posso aumentar o tamanho da minha mão, obviamente com um risco financeiro pré-estabelecido já, independente do tamanho do stop, né? Exato. Eu tenho operado muito assim, sabe por quê? Para ficar menos tempo no mercado. Por exemplo, se eu olho ali que, putz, eu tenho um trade ali que vai me dar, vamos supor no dólar, vai, tem um trade de 25 pontos de dólar, certo? Poxa, eu opero com a minha mão padrão de 25 contratos. Então, assim, se eu vou pegar 25 pontos, eu pego 25 pontos, eu fatio esses 25 pontos em 4, entendeu? O que que Hum, eu faço? Eu aumento a minha mão em 4, aumento minha mão para 100 contratos. sim, aí você pega um quarto do movimento, já fez o mesmo financeiro. Exato, porque eu fiz o financeiro e eu diminuí a minha exposição, meu tempo de exposição ao Sim, mercado. sim, sim, Entende? sim. E aí você fala, putz, Diogo, Hum, mas foi lá e pagou, mas beleza, me pagou o que já ia me pagar, então tá dentro. Mas óbvio, você tem que hum, ajustar isso à sua alavancagem. Então, tipo, isso tem que estar alinhado à mão que você tem, né? Às exato. margens que você tem. Ah, Então, que é uma coisa que tem que, assim, é o tempo que vai dar, entendeu? É o tempo e treino também. Eu falo assim, o que eu gosto, eu não gosto muito, tipo, por exemplo, de ficar, eu não opero, fico operando em conta demo. Eu coloco o robô para validar, por exemplo, uma estratégia. Mas operar mesmo na conta ah, demo, eu Diogo, não opero. Porque eu acho que ah, te cria um viés, você tem mais possibilidades de fazer coisas, né? é, Agora, quando você vai para um replay, eu acho que é bom, por quê? Porque no replay você consegue determinar, você consegue colocar um dia aleatório, entendeu? E eu gosto muito disso, de sortir um dia qualquer, assim, um dia, tipo, extremamente aleatório. Você vai lá, coloca uma data, tipo, qualquer, entendeu? E aperta o play. Porque você vai enfrentar um cenário real, entendeu? Treino é treino, jogo é sim, jogo. Mas ali você está enfrentando um é. cenário real. E vai É validar a sua literalmente, estratégia, né? Que é o principal também, né? é literalmente um cenário real. E aí você valida a sua estratégia, cria um backtest, consegue documentar aquilo, entende? Eu acho que é muito válido isso. A galera precisava fazer mais isso. O replay eu acho válido. Tipo, a conta demo já é uma coisa que para mim não faz muito sentido. Porque eu acho que o tempo que você gasta operando uma conta demo, você pode gastar com o mercado fechado no final de semana, fazendo 10 replays, entendeu? Sim, é verdade. Entendeu? E aí você vem para o mercado preparado, sabendo o que você está fazendo, entendendo os cenários, criando também dificuldades para você no cenário, no cenário, no cenário de replicação, entendeu? Eu acho que faz mais sentido mesmo. E tá aí, ó. Eu vou falar, obrigadão mais uma vez pela excelente aula aí, Diego. É isso, tamo junto. A mentoria, literalmente, você é foda demais. Vamos provando aí, né? Cada dia mais a gente vai se provando um É, pouquinho mais. porra. Aí, olha que delícia de trade. Eu tomei risco aí no 16, como eu falei, eu aguardei ali o fechamento, né? Que Hein? aí, aí ele voltou ali para baixo um pouquinho, eu entrei no mercado, aí acabou me pegando ali no 16, mas já estou protegido. Tava Ó, o stop abaixo dessa vela do RVP, e aí agora estou protegido no meio ponto acima da entrada, já dando 10 pontos aí. pô. E é super válido mesmo, Lê. Assim, você pode esperar o cenário legal, total, porque aí você consegue ter um stop definido, né?
você sabe, puxa, não perdeu aquela região, então você tinha ali o 11 como stop, né? Abaixo do 11 ali, 10,5, que era uma zona de negociação. Então, assim, seguir esse racional seu, ele é válido também. Mas eu acho que, assim, a Uhum, gente deixa, você deixa, ao longo do tempo, você vai ver que você vai deixar 5 pontinhos para trás, 6, uhum. 10 vezes, entendeu? E aí você multiplicar isso ao longo do tempo, você vai falar, putz, deixei de pegar, às vezes, no ano, 1.000 pontos de dólar. No Sim, ano, sim. entendeu? Porque você Às deixou de vezes eu pegar, até. Sim, pode. porque às vezes você deixou de pegar 5 pontos, cara. 5 pontos que você, Sim, puta, eu não vou tomar o risco. Sendo que o seu stop seria mais barato até, entendeu? Porque ele é tá mais verdade. perto da abertura. Quanto mais rápido você entrar, não tô falando para antecipar o trade, mas quanto mais rápido você entrar dentro de um sinal, mais próximo do melhor stop você tá, entendeu? Se você tá comprado num fechamento e o mercado tá subindo, o teu stop é a mínima. Então, tipo assim, você já pegou tudo. Agora, se entra numa abertura, por exemplo, o teu stop é a mínima, você está mais próximo da abertura numa mínima, entendeu? Tipo, Eu confesso. só isso já te coloca numa posição financeira favorável. Uhum. Eu confesso, Diogão, que o que é que acontece, né? Assim, algumas vezes eu entro diante desse cenário que eu havia conversado, que você tem confirmado para mim agora, por exemplo, em relação que o fluxo já era comprador, o volume estava acima da quinzenal e ainda não tinha entrado o delta positivo, mas o volume já tinha pivotado. Às vezes eu entro assim, né? Que aí o melhor dos cenários, obviamente, se o fluxo também tivesse com delta positivo, mas que naquele Sim. momento não seria, porque seria só o pivotar mesmo do volume. Eu confesso que às vezes estou levando alguns stops nisso daí, aí eu fico me perguntando por quê, eu digo, porra, por que que eu não aguardei? Porque às vezes o volume não tinha passado para cima da quinzenal, sabe? Isso. E Então, aí mas eu não sei se é aquela minha leitura que estava errada pelo volume ou o que é. E aí, só complementando rapidinho, hoje eu observei que a volatilidade do mercado está muito grande. Então, eu tive que reduzir muito o tamanho da minha mão, em vez do tamanho dos stops, que estão, em tese, pelo menos, eu estou observando aqui um pouquinho mais salgados, né? Não sei se estou falando besteira, mas como as bolhas estão maiores, eu estou percebendo ele um pouquinho mais salgado. E aí eu fiquei desconfortável nesse sentido, assim, tá? Por isso que eu não entrei ali naquele momento mesmo, entrando no RVP, o volume acima da quinzenal e o fluxo Uhum. comprador. Desculpa ter lhe cortado. Não, não, que isso, pelo contrário. Foi o que eu te falei, é o cenário ideal. O que você está fazendo, Olê, é o cenário ideal, mas eu gosto de explanar o que eu faço, porque abre um horizonte também, entendeu? Sim, sim, perfeito. O que você fez é o correto e é o que eu prego. Inclusive, é a maneira correta, é o que eu ensino que tem que ser feito, certo? E é o que você Beleza. falou, porque assim, ó, quando você tem um volume acima da quinzenal, você olha para trás, ele tá falando para você onde vai voltar, certo? Uhum. Então, esse Certo. trade do 4, esse trade do 4, se você seguir essa linha, ele fala que ele volta no 17, pelo menos. Certo? Uhum. Então, por mais que esse trade aqui fosse e voltasse para baixo contra você, se você entrar, por isso que eu te falei, se você entra no 4, no 5, chegou no 17, você vai soltar uma parcial e vai proteger essa operação. Entendeu? Se ele continuar o movimento com o volume, entrando fluxo, beleza. Por exemplo, eu pego esse trade aqui, ó. Eu pego esse trade, igual eu te falei, aqui, ó. Por que que eu pego esse Uhum. trade aqui? Porque eu olho para cá. Ops, Saiu a caiu. tela. Saiu a tela do Marquinhos. Peraí, só um minuto. Tranquilo.
Só um minuto, só um minuto. Tranquilo, tranquilo. Aproveitando, coloquei até a operação que eu fiz aí. Coloquei no chat aí. E aí eu coloquei duas vezes o tamanho do meu risco, já que o stop era na barra do RVP. Assim de pagar lá, faltando 5 pontinhos. Aí, pelo jeito vai. A tela voltou! Bom, voltando lá onde eu estava explicando o raciocínio, ó. Qual que é a questão aqui, entendeu? Ó, eu pego aqui, por que que eu pego aqui? Porque aqui, olha, como o fluxo é vendedor, o delta é vendedor, é o que eu te falei, eu olho para o preço, e aí o preço fala para mim que eu tenho volume aqui. Então, quando eu clico aqui e só vou até o 17, eu já sei que ele não vai passar de uma vez. Por que que ele não vai passar de uma vez? Porque ali ainda não é o candle 11, certo? Movimento Beleza? inicial. Não é o candle 11. Então, quando eu compro essa operação no pivote do volume, esse cara No é o candle gatilho. 11 você fala porque ele distanciou da média de 11. Isso, é aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Sim, Aqui é o sim, primeiro. Se ele sim. caiu, essa volta é um ajuste nela. Sim, perfeito. Então, eu não estou esperando que ele vai subir de uma vez aí. Por isso que eu te falei, eu fiz aquela análise anteriormente, falando que ele pararia no 17. Entendeu? Talvez que eu estava explicando lá para o Marcos, que ele ia parar no Sim, 17. E aí ele bate era no 16, 50% do movimento. 50% do movimento. Ele volta. Só que ele volta, e aí, ó, o que acontece? O fluxo ainda é com o delta vendedor. Então, assim, eu comprei 5, perdão, eu comprei o 95 para ir no 17. Chegou no 17, eu saio do trade. Eu saio. Por quê? Porque eu não tenho continuação daquele movimento. E aí eu estou disponível, só que eu estou disponível e com dinheiro no bolso, certo? O Tem, stop aí, Diogão, já que você entrou no pivotar do volume, não é isso? Analisando, obviamente, todos esses dados que você já mensurou, mas você entrou a partir do momento que ele pivotou o volume. E aí seu é, stop ali ficaria onde? o meu stop aqui, então, o stop Embaixo de uma desse operação, fundo da esquerda? isso, o top dessa operação, ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar na mínima anterior, Ah, porque eu não tenho, tá. porque eu não tenho referência de preço. Então, eu tenho 95, eu vou ter que estopar 88, 89, entendeu? Entendi. Top, top. Agora peguei, porque a minha dúvida, muitas vezes, eu estava observando que eu estava levando alguns stops nisso daí, Diogo, tentando Uhum. antecipar esse movimento, fazendo um pouco dessa leitura, obviamente, guardadas as devidas proporções, mas um pouco dessa leitura que você trouxe agora, o conhecimento, e eu acabava levando stop, e às vezes até colocando ali no fundo, um pouco anterior, não sei se eu não estava mensurando o tamanho correto do stop, coisa e tal. E o alvo, às vezes também, como você sabe, eu gosto de prolongar um pouco mais as minhas Sim. operações, né? Tanto essa É, daí, que deu 32 pontos aí, ou seja, a gente conversando aqui em menos de 20 minutos, entrei nela, já deu 32 pontos. que é assim, eu gosto de bater esse papo, porque assim, eu vou explicando, eu falo para onde é para entrar, eu sei que a galera entra, a galera se posiciona, e conforme a gente vai conversando, a tensão ela vai diminuindo, entendeu? Na sala. Com certeza. Por que que acontece? A galera começa a prestar atenção, esquece o trade e fala assim, putz, se for dar merda, o jogo vai falar para sair, entendeu? Verdade, É tipo isso, verdade. a galera vai falar assim, puta, se for dar alguma merda, o Diogo vai falar, meu, sai, ó, galera, acabou, ó, protege aí. Então, esse lance de eu falar aqui, de eu ficar falando, é pra tirar essa tensão, entendeu? Pra mostrar que, tipo, ser profissional é literalmente isso. É você sabe o que você tá fazendo porque você analisou antes o movimento, entende? Que demais.
É importante isso. Essa troca de ideia, né? E é legal que, assim, quando você, por exemplo, você postou no grupo aí, né, no chat, você valida que realmente o que a gente está conversando realmente é o que é. E isso é importante. Porque, assim, eu fazer o trade é uma coisa, eu operar desse jeito é uma coisa. Eu conseguir replicar esse meu racional para mais pessoas, aí realmente eu entendo que aquilo para mim, entendeu? Para mim, a validação do que eu estou fazendo é certo, é quando eu consigo multiplicar o Diogo, entende? Quando outras pessoas conseguem fazer o que eu faço também. Então, isso é a validação de que realmente aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu estudo é efetivo. Então, é Eu só isso que tenho a vale, agradecer, cara. entendeu? Agradecer muito a você e a toda a galera. Sim. Não, e o Show. bacana de tudo isso, aproveitando, corroborando com isso, é que a gente comentou, apesar de eu ter entrado, digamos assim, né, no critério um pouco atrasado, se fosse comparar com o local da sua Não, entrada, né? não, 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 não. Esquece Mas a minha entrada. Você entrou certo. Você fez o trade de livro. mais seguro, né? Digamos assim, né? Num livro, o trade correto foi o seu. É isso. Tipo, ponto. Não, Ah, não é a maneira, perfeito. não foi o meu. O meu foi um trade de oportunista, que é o que eu sou. Eu sou um especulador. Entendeu? Eu sou um Só para ter. oportunista. é, eu vou mandar um Atrasado é print agora agora. aí para a galera aí para ver aí o main e o map do que a gente está falando, o quanto é impressionante, assim, porque também às vezes a dificuldade que eu tinha era de paciência, de ter essa paciência de ter que aguardar, né, coisa e tal, parará. Mas olha lá, de bem só deu 2 pontos, e de map já deu 35,5. Ou seja, se a gente fosse colocar isso daí, mais de 15 vezes o tamanho do risco. É O- isso. Ah, tem dias que a volatilidade nos ajuda. Lembrando que volatilidade não é um ponto, hein? Um ponto. Volatilidade é disposição do mercado para comprar ou vender bastante. Basicamente é isso, é Sim, volatilidade. Bom, é muito top, cara, acho muito top. que alguém queria falar aí. Não, eu tô falando assim, entrar atrasado é agora, querendo comprar no 50. Isso seria atrasado. Lá na hora que Um você tava pouquinho. falando, eu não fiz nada, mas eu tava olhando. Aí você fala, tem hora que, igual ele tá falando aí, tem hora que eu fico com medo de entrar. Esse é o meu problema. Aí quando tá no meio, eu quero entrar, aí já deu stop, aí você não quer sair. Eu tenho que corrigir isso, cara. Tá foda. O Ah, Diogo ia te falar que o volume ainda pode ajustar no fechamento de ontem, cara, no 65 ali, né? Pelo 30 isso. minutos aqui é onde vai bater lá, não é? É, Até, Tem um a- ajuste de fluxo aí, né? isso, até porque o fluxo tem já ajuste rompeu tem aqui um ajuste de ajuste fluxo. aqui, né? Do 20, 29 e 20 que eu tenho marcado, não sei se o Marcão tem aí. E aí tá, olha, E olha o tamanho da distorção que tem disso aqui, meu, no fluxo. Com esse fluxo que tá aí, ó, o preço tava aqui embaixo, ó. Então você pega isso daqui, ó. Você pega o 69 você pega o 4 com 50, dá para jogar ainda 50% disso para cima. Romper esse topo aqui. Mas o trade, ó, e aí entra o Lê, tá me ouvindo aí? Sim, sim, tô vendo. Aí entra o quê, ó? Olha só, que é importantíssimo. O trade, ele nasceu aqui, ó. Isso que eu acho que a galera ainda se perde um pouquinho. Ó, o trade, ele era isso, ó. Esse trade era isso. Ajuste do volume. Então, quando o volume chegar aqui, eu, Diogo, o que que eu faço, Lê? Eu zero a minha operação. Entendeu? Por quê? Porque o meu objetivo era o volume tá aqui embaixo com o preço aqui. Tem dinheiro para comprar até aqui porque é o mesmo preço. Então eu, Diogo, vou ficar comprado até ajustar o volume. Ajustou o volume, o que que eu faço? Eu, Diogo, eu zero minha operação. Ah, mas vai voltar um pouquinho, vai subir mais. Não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Eu comprei no 95 de baixo, saí no 48 de cima
E quem pegou mais pontos, parabéns, entendeu? Porque não era, a minha leitura não era, a minha leitura era essa, a minha leitura era isso aqui, ó. Era o que eu queria. Ele fez o que eu queria? Fez. Acabou. Acabou o trade. Para mim, acabou. Essa é o meu custo de oportunidade. O custo de oportunidade era isso aí, é uma operação de 15 pontos. De 15 pontos, não. Uma operação de 15 para 2. Risco-retorno. Aí, Uhum. como que você não entra numa operação dessa? Se você toma um stop desse aí, você pode tomar. Se você pega um trade desse, pode tomar 7 stops, cara, seguido. Quem que vai tomar 7 stops seguido, lê no mercado dessa forma, entendeu? Você não vai, entendeu? E isso eu fiquei com bem ali, máxima exposição negativa de 2 porque eu ainda atrasei um pouco na entrada, porque quando ele fez ali a barra, pegar o número dela fica mais fácil de falar, né? A barra 16, aí que foi a barra do RVP, né? Aí na barra 17 ele foi um pouco para baixo dela, eu queria entrar ali, aí demorei um pouquinho, quando eu entrei, a mercado entrou, quando ele deu uma porradinha para cima na 17, senão teria entrado melhor ainda, talvez não teria voltado nem meio ponto. Você já teria pego essa porrada para cima que ele fez aí, pegando o fluxo da barra, né? Eu zerei a operação aí, falando também, aproveitando. Você salientou bem essa questão do ajuste do volume. Quando ajustou ali, realmente não fazia mais sentido eu segurar. Ó, e olha lá, ó. Olha o que que aconteceu no fluxo. Então, meu Deus, pegar esse É troço. legal, Top legal, demais. legal, legal. Bom, Pô, fico feliz aí, muito galera. top. Eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso aí. Mas eu dei uma segurada aí hoje pela manhã, porque como ia ser um dia com um pouquinho mais de amplitude, aí eu falei, poxa, deixa eu entrar ali, porque para a galera não cometer, tentar não cometer nenhum erro ali, porque hoje machucaria. Beleza? Então, bom É, final de semana a muito todos. obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade de sempre aí, de vocês estarem com a gente, de acreditar no projeto. Tamo junto, tá bom? Obrigado, E Diogueira. parabéns Bom pela final de aula. semana aí, meu velho. Abraço. Ah, olha Bom ele final de aí. semana. Abração, Brabo tchau, tchau. demais, Diogueira. Brabo demais. Parabéns. Tamo junto. Vai ficar melhor, hein, Salgueiro? Melhorar estraga, hein, meu? Assim tá bom Estraga, já. não estraga, não. Aguarde cenas do próximo capítulo. Boa, confio. Melhorar valoriza mais. Um abraço, galera. Fiquem com Deus aí. Tamo Valeu, junto. Diego. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Bom final Amém. de Tchau, tchau. semana. Rapaziada, às vezes eu fico observando todo esse contexto aí que eu estava comentando com o Diogão, e às vezes o que falta na gente, assim, né, pelo menos falando por mim, mas observo até pelo comentário do colega aí que falou há pouco tempo, é um pouco de paciência e de aguardar chegar aquela configuração, né? Às vezes a gente fica querendo antecipar aquele movimento, né? Mas quando a configuração bate certo, e se você fizer o replay aqui, que o Diogo estava falando do backtest aí, né? Do replay, para a gente validar, entrando naquela configuração, a gente fazendo vários replays, identificando que por de 10 trades eu só errei dois, mas 8 eu acertei, vai dar muito mais confiança para a gente aguardar, ter paciência de aguardar aquela configuração e entrar naquele movimento conforme aquele ajuste ali, né, de volume, de fluxo, enfim, bem interessante. Fala assim de vez em quando, também tem a parte de enxergar, né? Você começa a enxergar, né? E aí sim, 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 é. tem hora que a gente fica olhando, a gente não está enxergando muita coisa, e mesmo assim, ou enxerga, eu tô, de vez em quando eu enxergo, mas sei lá, eu fico com medo. Tipo, tá caindo ali. Vamos dizer essa daqui que ele fez aqui. Caiu, caiu, caiu. Eu penso, eu falo, mano, vai cair mais, só que vou comprar. Aí é igual você falou. E como eles já têm experiência, tudo, e o cara arrisca, né? Aí tem hora que a gente fica com medo. Uhum. Aí quando pega o movimento, que tá no meio do movimento, que esse daí é o meu problema. Aí eu quero entrar. Aí se ele volta na entrada e vai um pouco a mais, aí tipo, já passou do stop que você estava programado, né? Acontece muito isso comigo. Eu tenho que trabalhar essa parte aí.
Ou diminui sua mão aí, Ítalo, pra você entrar, a hora que você tá achando que é pra entrar e tá com medo, diminui a mão, então. Tem hora que eu tô fazendo isso, cara. Tipo, eu entro com dois contratos, pelo menos, no mínimo, para poder fazer se ele for a favor, para fazer um médio para defender, né? E tem muita hora que eu entro, faço um médio e a ansiedade, alguma coisa faz, aí eu coloco para frente, eu saio antes, cara. E o negócio vai, cara. Assim, é o negócio igual a gente fala, né? A gente ter uma tranquilidade, leitura e aceitar. Você fez a sua leitura, coloca lá, tem hora. Você tá vendo que tá aí no mercado? Legal. Se tiver indo conta, você sai, né? É, o que talvez te ajude também na sua saída e entrada aí é você botar um objetivo financeiro, talvez não de pontos, então, já que você não consegue segurar, entendeu? Sim, Porque sim. aí bater o seu financeiro, deixa andar. Se andar mais 200 pontos, paciência. Você tem uma meta, um objetivo e cumpriu, ponto. Igual, eu fiz um trade, eles falando aqui, ó para você ver. Eu falei, eu vou arriscar. Onde ele tava aí, eu entrei mais ou menos, ó, 24 aí, para você ver, 25 quando ele tava subindo, né? Aí eu falei, opa, deixa aqui, que ele foi no 18 16 conversando, se bater o 20 ali eu saio, vou tentar comprar. Entrei com um contrato, cara. Aí eu vi aqui, ó, eu falei, meu, eu vou deixar no 20 eu falei, se ele ganhar o 28 aqui, que tem um ponto, eu falei, vou deixar aí até o 36 que tinha uma zona de negociação. Aí eu pensei tudo, ganhou. O que que eu fiz? Que ele deu uma balançada? Ó para você ver. Saí no 31, cara. E sendo que eu já tinha marcado 36 zona ali, né? Então, aí, ó, você tinha o 36 na cabeça, chegou lá, pau, executa o que você tá pensando. Senão você começa, a hora que chega no 36, você começa a pensar outro número, aí outro, aí vai 48, aí 61. Aí você Não, se perde no trade. eu deixei aceitar cinco. Eu falei, eu vou aceitar no mínimo cinco de stops com contrato, né? Se ganhar o 28 aí eu falei, mano, se ganhar o 28 provavelmente ele vai no 36. E eu tinha deixado lá no 36. O que que eu fiz? Ele começou a balançar, eu fui lá e saí no 31. Isso que tem hora que eu tenho que começar a trabalhar, né? Porque se tivesse indo para trás, aí você fala assim, pô, você tinha deixado, você não tinha estopado no 23, né? Você não tinha marcado o 20 do stop? Aí eu falei, quando tá indo para trás, a gente deixa. Agora, quando tá indo para frente, tem hora que eu perco muito trade assim, cara. O Marcão foi tomar café e não voltou mais. E caramba, eu falando aqui com um negócio mudo aqui sem estar nem me ouvindo. E o outro ponto, como o Diogão falou aí, né, é a questão, por exemplo, claro, você também até comentou a questão de visão, né, por exemplo, daquela configuração. A configuração que o Diogão já tinha repassado para a gente era a questão do ajuste do volume, né? A gente observou que o volume tinha que chegar até lá em cima para ajustar. Chegou naquele ponto, às vezes a gente fica, eu estou falando por mim também, tá? Às vezes eu até observo, ah, não, vai ter o ajuste do volume aqui, coisa e tal, só que como ele chegou com muita força naquela região, eu disse, porra, de repente ele pode dar continuidade, dar um tiro forte, coisa e tal, e andar bem mais pontos. Aí eu seguro um pouco a operação, sabe? Sendo que se ele fez aquela configuração que a gente já viu, chegou no ajuste de volume, meu irmão, ou seja, ajuste de fluxo, né? Cara, zero operação e aguarda se pintar outra oportunidade, porque muitas vezes a gente, eu tô querendo fazer duas operações hoje no dia. Aí quando você vai ver, terminou o dia, você fez cinco, seis operações. Porra, se você fez mais operações e aquela primeira ou aquela segunda lá e deu uma boa quantidade de pontos, por que que não zerou lá onde era o alvo? Depois já conseguiria fazer outras operações? Né? Por que não aguardou para se reposicionar em outro momento, com outra oportunidade, e já teria colocado aquela quantidade de pontos no bolso? Né? Comigo também às vezes acontece essa briga mental, digamos assim, por exemplo. Essa daí eu fiz parcial ali, onde eu mandei o print da imagem aí, né, que era 48, e aí um contrato só eu iria arrastar até lá em cima, caso ele fosse. Mas aí, como chegou naquela
naquele ajuste do volume e não deu mais continuidade, aí eu fui e zerei a operação quando ele começou a voltar. Mas em alguns momentos, eu confesso, o que era que eu fazia? Ele chegava ali no ajuste, só trazia meu stop ali um pouco próximo, mas nem fazia parcial, aguardando de repente um rompimento maior, sabe? Já que ele estava testando a máxima do dia, pai, coisa e tal. E deixava muitos pontos na mesa. Deixava não, eu posso dizer até que deixo muitos pontos na mesa ainda. Posso melhorar isso daí. Mas é algo que realmente a gente tem que trabalhar, né? E identificar esses pontos. Ah, chegou no ajuste de volume, chegou no ajuste de fluxo, então, no mínimo parcial com 90% da mão aí. E encurta ali o trading stop, né? Para se voltar, você não deixar muitos pontos na mesa. Que eu confesso que eu ainda deixo, porque eu gosto de surfar ondas maiores, né? Então eu gosto de pegar movimentos grandes, coisa e tal. Mas vejo que eu estou deixando muitos pontos na mesa em tudo disso. É tipo, só que é numa fase, né? Hoje em dia você tá numa fase aí que você acerta um pouco mais, né? Já existe uma confiança, né? Quando a gente está numa fase que dos nossos trades aí, tipo, o 40, 50, cara, eu vou ser bem sincero, assim, a gente para de olhar muitas vezes a técnica aqui e o emocional tem hora que começa a tomar conta, a gente nem vê, né? Por isso que eu tô trabalhando Fora. bastante isso daí. No índice eu fui lá, eu falo, vai subir, ó hoje. Fui fazer uma compra, comprei lá no topo, mano. Eu falei, meu Deus do céu, quando ele chegou aqui, que deu um RVP, né? Eu falei, opa, aí eu virei a mão, né? Aí eu virei a mão, falei, pô, tá dando outro RVP, virei a mão, foi o que eu saí positivo. A ferramenta me deu um sinal, que eu falei, opa, você é doido, né? E muitas É, vezes, tipo, só esperando para poder vender, cara. tem, é, É a mente, né? Tipo, se não tivesse a ferramenta, vou ser bem sincero, teria, para mim, teria sido maior, entendeu? É uhum, complicado. Igual a gente tá aqui, ó. Agora ele deu uma disparada aí, tá falando que vai para cima mil pontos aí. Só uhum. que essa leitura, na hora que a gente não também definir alguma coisa, a gente começa a ficar perdido na própria leitura ali, né? Por isso que o Jogão, quando chega, entra aqui, ou Marquinhos começa a falar, você começa a prestar atenção assim, você fala, pô, mano, é mesmo, né? Tem sentido, né? É bem interessante até a gente ficar, é, é, apurar a nossa leitura, né? Hoje em dia eu estou treinando muito isso e tentando treinar mais o emocional em si. Porque, Algo que eu também, pode falar. desculpa, pode falar. Não, Não, já algo que de repente posso deixar como dica do que eu estou fazendo, tá, Ítalo? É, por exemplo, não sei se você consegue fazer essas leituras em relação a fluxo e volume, o delta positivo e o delta negativo, eu acredito que você já está bem avançado e nisso aí você consegue. Mas, por exemplo, essa configuração que eu estava comentando ali com o Diogo, não sei se você estava no momento aí, quando eu estava conversando com ele, que apesar do fluxo ser comprador, o delta ainda estava negativo, e eu só me sentiria confortável em realizar a compra quando o volume fosse para cima da quinzenal e o delta passasse a ser positivo. Não sei se você estava aí na sala quando eu comentei. Foi estava. inclusive por isso que eu fiz minha compra. Você estava, né? O que Quando o que eu, Marquinhos de hoje, eu vou ver de novo, porque daí eu começo quando tem essas explicações legal, eu começo a assistir de novo, falo, calma aí, deixa eu realmente ver para tentar pegar melhor, né? A mente começar a e pegar. aí, isso, e aí você padroniza, cara. Por que que eu digo isso? Porque aí você só vai precisar trabalhar a paciência. Porque para pensar, se você padroniza, mesmo que sejam até setups, digamos assim, né? Vamos lá, dois operacionais. Um operacional é esse. Um operacional é o fluxo, por exemplo, é comprador, mas o delta está negativo. Então eu não vou comprar. Eu só irei comprar quando o fluxo for comprador, a média passa para cima da quinzenal e o fluxo passa para delta positivo. A partir daquele momento ali, eu entro comprado com stop abaixo da barra que
começou a piscar lá esse fluxo positivo e eu vou tentar pegar 2 para 1 do tamanho dessa barra. Ah, andou ali é, 30% do movimento, já jogo para o 0 a 0. E aí você vai padronizando isso, pelo menos é o que eu faço, tá? E aí toda vez que entrar naquele padrão de configuração, eu vou entrar. E aí o que dá para você fazer é aquilo que a gente estava comentando com os replays. Ao invés de ser no jogo ao vivo aqui, você pode pegar aí replay, tá na velocidade 5 e sempre identificar isso. Pô, beleza. Como é que tá aqui? Vamos supor a configuração de hoje, né? Por exemplo, fluxo era comprador. Então, beleza. Se o fluxo é comprador, eu vou priorizar compras. Só que eu só vou comprar quando? Quando entrar esse padrão. Qual é o padrão? É volume acima da quinzenal e fluxo entrando delta positivo. Pronto. 2 vezes o tamanho do risco, 2 vezes o ganho em relação ao tamanho do risco. Pronto. E aí você vai repetir isso várias e várias vezes e vai contabilizando. Pô, quantas operações deram durante a semana com essa configuração? Ah, deram 20 operações. Beleza, dessas 20, quantas eu estopei? Ah, eu estopei 4, mas ganhei 16. Em relação ao risco 2 para 1, pô, vale a pena. Que vai variar, obviamente, é o tamanho da mão, porque às vezes, por exemplo, nessa operação, para você ter ideia, como hoje a amplitude do movimento estava grande, e o stop estava de 16 pontos. Então, eu, apesar de ter entrado com a mão pesada, mas ficou ali dentro ainda do meu gerenciamento, né? Aí foi que eu fiz, beleza, são 16 pontos, então eu tenho que, no mínimo, ganhar 32 para compensar. E por isso que eu fiz dessa forma. Eu entrei lá com stop de 16 pontos, quando ele andou ali em 7 pontos, eu já joguei para o 0 a 0, porque aí já era um percentual do tamanho da minha mão, né? Eu coloquei ali para o 0 a 0 para não correr mais o risco e deixei andar. Se ele volta me tirando 0 a 0, mas configuração ainda permanece, de repente eu compraria até mais barato se não tivesse desconfigurado, porque eu sabia que tinha um ajuste de volume e possível ajuste de fluxo. Mas o principal para mim é o padrão da entrada ele se manteve. Entende? Então talvez se você conseguir padronizar isso, talvez te ajude. E você fazendo os replays vai te ajudar ainda mais, e aí você vai ter que ter sua paciência para aguardar. Pô, beleza, aguardar aquela configuração. Boa, boa. Vou começar a reparar nisso também, que você está falando, que a gente começa a pegar muitos padrões, igual você está falando, né? Definir um padrão e toda vez é igual o pessoal fala, meu, definiu o seu padrão, colocou seu stop, acabou, entra, mano. E, Isso. e tem hora que eu vejo, o medo vai, né? Aí quando vai, eu já tô atrasado, né? Então, Sim, é bom ver pelo menos um ou dois padrões e falar assim, meu, só vou fazer aqui. Deu, vou fazer, não interessa. Esse dia até o Marquinhos me cobrou, né? Tinha falado, mano, chegar em tal lugar lá, eu vou vender. Aí chegou. Aí o Marquinhos me perguntou, então, você vendeu? Aí eu falei, não. Eu falei, pô, mas você falou porque, né? que vender em tal lugar, tal. Chegou, bateu. Eu falei, mano, você não vendeu. Tem hora É, que isso que tá faltando, tem hora. Aí chega no meio, eu quero fazer, entendeu? E uhum. que é o que me quebra, tem hora, é o que me quebra. Hoje em dia, eu tenho que tirar isso daí, cara. Se eu não mudar isso, é igual a gente fala, tem erro que se você não mudar, esquece que Não vai ter resultado diferente, né? vai para frente, né? Não adianta eu fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes, né? Exato, é. Por exemplo, é igual agora, a mesma configuração que está se dando. Por exemplo, né, o dólar, ele está com fluxo comprador, mas delta negativo. Ele está querendo passar para o volume ali ainda acima da quinzenal. Só que a diferença de agora que eu observo é a questão de ajuste de volume. Como ele já ajustou o volume uma vez, aí agora eu já fico um pouco mais desconfortável em pensar numa compra, porque ele já fez o ajuste de volume uma vez, entende? Ah, tá, que você viu que ele desceu aqui no mesmo, né? Aí se E você. isso é, por exemplo, a questão de padronização, né, que a gente estava falando, por exemplo, se eu fosse padronizar, tese, se entrar fluxo comprador e o volume ficar para cima da quinzenal, utilizando o mesmo padrão, você concorda que eu poderia entrar numa compra, Só que e aqui o padrão é o mesmo. a hora que ele dá aqui, né? Que Não, ele ajustou um pouco o fluxo, pode ser que o pullback agora seja menor, né? isso é assim. Em relação ao padrão, é o mesmo padrão.
É o mesmo padrão de Então, aguardar, né? ele fica acima, ele fica em cima da 15 da trimestral agora, começando a entrar um delta positivo, aí que você falou, opa, gatilho da compra. No meu caso, eu iria ver o volume da quinzenal, né? Que também está muito próximo da trimestral, né? Mas É, que seria o gatilho da compra padronizado seria isso. Ah, beleza. Primeira coisa, o volume tem que estar acima da quinzenal. O volume está acima da quinzenal? Tá. Né? No momento não está, mas eu digo assim, para validar a minha entrada, né? Teria que estar acima da quinzenal. Se ele estiver acima da quinzenal, é um. O outro, o fluxo é comprador? Sim. O terceiro, o delta é positivo? Sim. Se essas três condicionais aí estiverem validadas, eu entro na operação. Ponto. E aí eu estou padronizando, entendeu? não, Só que para esse momento agora, eu não estou me sentindo tão confortável, ele pode até ir. E aí, não sei se é um erro da minha leitura, e pode ser erro da minha leitura. Como ele já ajustou o volume uma vez, como ele já ajustou o volume uma vez, aí eu fico com receio dele já ter feito o movimento que precisava fazer de alta para depois cair. Mas o padrão da entrada permanece o mesmo, que são as três condicionais. Entendeu? entendi. Não, não, é bom, cara. É bom dar uma olhada assim que a gente vai pegando cada coisa, né? Igual você falou, pode ser que ele esteja ajustando para ir para baixo, né? Que é aí que toda vez gera a nossa dúvida, né? Ele está indo para baixo ou ele vai para cima, né? Conforme você já tem sua análise, você paga, você fala, meu, tem condições de pagar tanto para poder arriscar nessa operação, né? Acabou. Ah, Não, mas é bom, cara, gostei, obrigado aí. E daí imagina. você olhar, a gente começa a olhar, né? É igual o Diogão fala, né, cara? Quanto mais a gente é participativo aqui, mais todo mundo ganha, né? Porque pode ser Com gerado certeza. dúvida. É porque tem hora que a gente fala, meu, eu faço o quê? Entro ou não entro? Ah, isso. E colocando esses detalhes, tem hora que a gente não consegue, que eles são mais rápidos, eles ficam falando, tem hora, você nem repara tanto, né? Aí, igual o detalhe, você falou, opa, esse padrão aqui tá acontecendo? Tá. Então vou entrar. Quanto que é? Igual você falou, embaixo do candle, né? Meu stop. Uhum. Nem à toa que você tá vendo, ó. Começou a cruzar, delta positivo, ó. Olha ele indo. Aí está piscando. Só que no volume ele ainda não está na Não, quinzenal. é, seria Então muita. aí, então aí você estaria entrando por um segundo padrão, assim, digamos. Qual seria esse segundo padrão? Pivotado o volume. Apesar dele estar abaixo da quinzenal, mas o volume está pivotando. Então você teria uma outra variação, digamos assim, do volume, que é quando ele não está acima da quinzenal, mas o volume pivotou, que também pode validar, né? Aí teria que fazer um backtest, um estudo para ver quando apresenta esse padrão aqui, quantas vezes ele me deu gain, quantas vezes ele me deu stop. Aí você pode padronizar isso também. Mas eu confesso que no momento eu não fico confortável pelo fato dele não estar acima da quinzenal, já que é padronizado, e eu estou colocando como padrão ele ter que estar acima da quinzenal, cruzando ela pelo menos, né? E o outro que eu não me sinto confortável é pelo fato dele já ter ajustado o volume lá atrás, que foi esse movimento na última pernada de alta. Então, como ele já fez essa última pernada de alta mais forte, né? Fiquei desconfortável agora, mesmo ele apresentando o mesmo padrão. Mas é claro, se é um padrão e se você quer mensurar isso, esquece esse negócio de ajuste de volume, coisa e tal. Quando ele apresentar o padrão, faz isso, obviamente, que eu estou falando no replay, né? Esquece que eu digo as outras variações para você poder quantificar isso, ou seja, coloca no replay, beleza. Toda vez que apresentar esse padrão com essas três variantes aqui batendo, que no caso é o fluxo, o volume, né, e passando para cima da quinzenal, delta positivo, pai, coisa e tal, apresentou esse padrão, eu vou entrar. Quantas vezes me deu entrar? Deu X vezes. Essas entradas, quantas vezes foi 2 para 1? Né? Quantas vezes me deu stop? E aí você vai conseguir literalmente ter eu estou querendo falar uma palavra aqui, mas está falhando a palavra, mas você vai ter um retrato literalmente do operacional que você criou com a ferramenta do Diogo, né? Ou seja, apresentou esse padrão aqui, eu tenho certeza que 70, 80% das vezes eu tenho um gain. Então, meu irmão, acabou. Só tenha paciência de aguardar ele e já era. Não é bom, cara. Obrigado aí.
Eu vou começar a tentar Imagina. parar nisso daí. É igual você tá falando, né? Vai pegando, vai montando aquele quebra-cabeça, né? Por isso que Diogo Isso. não tem a confiança dos trades deles, né? Porque eles já validaram, né? É, Que é, exatamente. Pequena dica aí, ó, para todos conseguirem gravar a sua tela quando estiver operando, entendeu? Fica mais fácil de mapear isso que o Leandro estava falando, entendeu? Grava a Ó, tela e aí você, na parte da tarde, ou depois que você terminar, que você encerrar suas operações, você revê, entendeu? Você consegue ter uma melhor, como eu falo, consegue ter uma visão mais ampla, né, da maneira que você vem operando, do próprio comportamento perante o mercado e tudo mais, entendeu? aí você vê se é sentimento ou técnica, né, Marquinhos? É, não, você fez Na seu hora que você estudo, olha assim, você fala, você mano, faz seu estudo, você faz seu estudo, aí você grava, deixa lá a tela gravando, normal. Aí beleza, chegou lá, o, o movimento que você fizer no mouse, você vai ver se é emocional, se é técnico, entendeu? Ajuda bastante. bom, Marquinhos, bom. Gostei. Essa aula aí você só Ah, dá hoje, foi uma estudada em cima dela. Bastante coisa. hoje o Diogão tocou a sala aí, com maestria, né? Como sempre. Temos conteúdo aí, uma excelente aula, né? ó, top demais, top demais. Como sempre. Leandro também dando aula. Imagina, que é Ah, isso. é aquilo, né? Imagina, era eu. Juntos somos mais fortes, né, man? Aí, ó, Juntos pelo somos mais Ah, padrão, fortes. é verdade. Com certeza, cara. pelo seu padrão, né, igual você falou, ó, não deu, né? Não deu. Pelo Não seu deu, Eu, viu lá? aí você, é eu um dei dois negócio. cliques hoje na abertura, não tava com a cabeça muito boa. O Diogão assumiu a sala. O bom da nossa profissão é isso, entendeu? Saber quando tô bem para trabalhar, quando não é a melhor hora. É importante saber disso, entendeu? É Faz verdade. bastante diferença também, entendeu? Marcão, só que a gente se autoavaliar, mano, é uma das coisas mais difíceis que o próprio ser humano tem para poder fazer, né? E, e, a- Autoavaliar é, e aqui, se você não faz isso rápido, é igual você fala, né? Acabou, né? man. E é o Você deixa seguinte, né? o O mês, mercado é né? muito sobre humildade, né? Sim, Se sim. eu aceito que eu tô errado, se eu aceito que hoje eu não tô no bom dia, faz toda a diferença, né? Que a sua Um autoavaliação dia, é boa, né? um dia não pode comprometer uma semana, um mês, certo? É sobre isso, o mercado. Volta lá no que o Leandro tava falando, né? Em questão de porcentagem, de assertividade e tudo, é exatamente sobre isso. Eu tenho 80% de assertividade. Os 20% que eu tenho ali de, supondo, né, que eu tenha 20% de erro, os 20% de erro não pode ser capaz como é que fala, superar Financeiro dos os 80, né? 80%, né? Ô, É. Marquinhos, Eu preciso eu ter a te humildade de saber quando eu tô errado, não tô com uma boa leitura e por aí vai, né? isso é a nossa autoavaliação, que é uma parte difícil de controlar, que eu acho que é uma das mais difíceis. Mas a gente for fazer, você faz um backtest aí, literalmente falando. Se você acerta 50 e erra 50%, mas seus acertos é sempre 2 para um, cara, você vai sair positivo, né? Se a gente parar para analisar, que é o que você busca, que a gente busca, né? Sempre sair positivo, né? Você erra 50% das operações. Aí quando você acerta sempre duas vezes, você vai sair no lucro, né? A regra é clara, um erro não pode comprometer uma semana, um mês, entendeu? Eu tô, Um erro, aceito meu erro, beleza.
Continuo vivo Marquinhos. no game. Sim, é o Rapaz, eu falava pra Coelho. você que eu nem. É eu mesmo. Nem abri minha plataforma hoje, você acredita? Cheguei atrasado, tava enrolado também. Cheguei aqui o Diogão e o Leandrão aí dando uma baita de uma aula que eu falar pra você. Eu falei, eu não vou nem abrir aplicar, eu não vou nem abrir o Profit, eu vou ficar aí vendo o que esses caras tá falando. Isso é ter domínio sobre o mercado, entendeu? Não é o mercado que tem domínio sobre a gente. É a gente que domina o mercado, entendeu, bem? É isso. Eu, quando fiz as minhas E vale. imersões, não cliquei nenhuma. Fiz todas, quando cliquei, foi tudo no simulador, porque para que eu pudesse absorver cada vez mais o que estava sendo passado e não, não, não ficasse preocupado, focado em financeiro, em tudo mais, entendeu? Porque O zero emocional, né, Marcão? é zero emocional, né? O mercado, quem domina o mercado somos nós, não o mercado que nos domina, entendeu? É sobre isso. Trabalhando para chegar nesse nível, cara. Porque para mim não tá sendo fácil, literalmente, de verdade, assim. Eu acredito que muitos daqui optaram pela nossa profissão justamente pela liberdade de tempo geográfica. Então, é aquilo. Eu preciso entender e saber quando é a hora de, pô, hoje eu não estou bem, não vou operar, vou ficar tranquilo. Amanhã é outro dia, semana continua, tem um mês inteiro, entendeu? E é isso, é isso. 11 horas chegando, né? Acho que por hoje temos uma baita aula aí com o Diogão, né? Eu Dá pra vou, galera rever e E vale. você subir estudar aí, bastante. vou rever essa aula hoje. Boa. Então é isso, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Um excelente, abençoado dia. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Eu- Você também, Marcão. Deus Obrigado aí. abençoe, abençoe o final de semana a todos aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, Muito pessoal, para obrigado todo pela mundo aí. excelente semana. Valeu. Marcão, semana que Valeu. vem eu vou estar pro Goiás, não vou participar aí, vou ficar a semana inteira fora, então, Ô, trabalhar lá em Goiás lá. terra boa, hein? Você gosta de lá, né? É, terra boa, né? Terra produtiva, né? Muito, muito. Quem sabe eu consigo um dia ou outro dar uma entradinha na sala lá pra dar uma sapiada lá. Mas vamos ver. Bom, bom. Abraço pra todos aí. Abraço a todos, fiquem todos Valeu, com Marcão, um Deus. abraço. Tamo junto. Abração, galera.